Olá, é muito bom estarmos juntos por mais um encontro de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Essa é uma atividade da nossa igreja realizada todas as quintas-feiras e nessa oportunidade nos alegramos de você estar conosco aí através do canal do YouTube e também o site da nossa igreja. Somos imensamente gratos por sua participação conosco, interagindo, né? É algo muito importante, maravilhoso para a nossa igreja. E queremos que você, nesta oportunidade, possa estar aprendendo mais acerca dos problemas de um obreiro e da solução de Deus. Eu diria também os problemas de um cristão, né? E a solução de Deus. Mais uma vez, né? Estamos levando ao seu coração este ensinamento e nos alegramos também se você interagir conosco aí via o chat, porque podemos responder as suas dúvidas, ajudar você no nosso estudo. Nosso muito obrigado a todos que já entram em nossa página, já deu aí seu alô, seu aceno. Hoje vamos celebrar a glória do reino de Deus. Isso é muito especial. Nós vamos estar adorando a Deus em nosso momento de louvor com o ministério da nossa igreja, o ministério de louvor, trazendo a adoração em espírito e em verdade. Cantemos com alegria. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
onde flui o amor. Que bom, né? A gente ouvir essa adoração, participar com nossos irmãos, adorando ao Senhor realmente em espírito e em verdade, é algo maravilhoso. Queremos junto com você orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, essa é uma oportunidade grandiosa que o Senhor nos está dando para adorar o Senhor em espírito e em verdade. A tua palavra diz que o Pai procura a tais adoradores e nessa oportunidade estamos aqui para adorar o teu santo nome. Bendizer a ti pela beleza da tua santidade, pelo teu poder, pela tua presença no meio de nós nessa oportunidade. Pai, invade nossos lares com a tua bênção para que nós possamos sair edificados desse pequeno grupo multiplicador. A tua igreja tem crescido através dessa oportunidade e peço que o Senhor cada dia mais nos abençoe com toda a sorte de bênção espiritual. Peço isso orando no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu convido você para fazermos uma leitura bíblica em João, capítulo 17, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer isso, disse aí Jesus. Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica a teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe destes a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Percebam que coisa maravilhosa essas palavras de Jesus, né? Ele estava orando ao Pai Celestial, glorificando, né, pela bênção de ter servido a Deus aqui neste mundo. Ele está entendendo que era chegada a sua hora, o momento em que ele iria glorificar o Pai, porque ele ia cumprir completamente a obra, a missão que Deus enviou para ele fazer aqui entre nós, que era nos dar a vida eterna. E isso só seria possível com a sua morte, a sua ressurreição, e isso ocorreu para a glória de Deus. E hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Por isso, ele pedia: Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existisse, né? Que coisa abençoada. Por isso nós podemos cantar com o louvor da nossa igreja agora, bendirei. Então participemos com alegria, bendizendo o nome do Senhor, junto com um grupo de louvor da nossa igreja. Ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito
Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Como é bom adorarmos ao nosso Deus. Que coisa maravilhosa, né? É poder render graças ao nome do Senhor, é poder bendizer o seu nome em família, em culto de adoração. Louvado seja Deus por todas estas coisas. Nós vamos estar agora orando, e nosso momento de oração é em gratidão a Deus por nossas famílias. Este mês de junho, o Ministério de Integração e Visitação iniciou o trabalho de visitação via online com os nossos irmãos. Pretendemos alcançar todos os irmãos durante esse mês. Iniciamos com alguns esta semana, né? E nós louvamos a Deus pela vida deles. Eu quero apresentar agora, para os irmãos estarem orando comigo, por alguns irmãos que fizeram petições. Quero pedir oração pelo irmão Clodovaldo, sua saúde, proteção e por seu trabalho, e também pela sua família. Irmão Gilvan pede pela sua família, a saúde, seu trabalho. A irmã Kelinha pede ao Senhor sabedoria, né, no preparo de suas aulas agora, que é via online. Então é sempre um desafio para nós, professores, poder chegar com um material que agrade, que atenda, né, às necessidades de nossos alunos e possa interagir com eles com muita alegria. Pedimos então oração a favor desse desafio que está na vida dela. Também ela pede pela saúde e pela conversão do seu esposo. Oremos por isso, né? A irmã Gracilda também pede sabedoria pela mesma razão, né? Suas aulas online em casa, aos seus alunos, pelo seu filho que foi aprovado em um concurso do bombeiro e está aguardando ser chamado. O irmão House também pede a Deus pela sua família. Ele pede oração então pela sua mãe, sua irmã, seu irmão. Pede oração também pela irmã Zélia, pela sua esposa, a nossa irmã Lorena. Pede a Deus também por uma mudança, né, uma direção para a mudança de um trabalho, do seu trabalho, né? Pede a Deus que lhe dê sabedoria nessa transição que ele está fazendo. Ore por ele, ore pela vida dele, né? Esses foram alguns pedidos que nós recebemos de nossos irmãos. Estaremos apresentando em cada culto alguns desses pedidos para que você também possa estar orando conosco, né? Esse projeto se chama Onde Está Nosso Rebanho? E é uma campanha do Ministério de Integração junto com a diretoria da nossa igreja. Oremos por esses irmãos então. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar a vida do irmão Clodovaldo, toda a sua família, pedindo também proteção ali no seu trabalho, o trabalho na área da saúde. Cuide dele para que ele possa chegar e ir protegido às suas atividades, né, que envolve nesse período a dificuldade de riscos. Então nós contamos com a sua proteção, Senhor. Peço pela sua família também, a irmã Marli, suas duas filhas queridas,
que o Senhor abençoe a vida delas, guardando também de todo mal, dando alegria no convívio deste lar. Abençoe a vida da irmã Kelly. Ela pede pela preparação de suas aulas, Senhor, por esse meio, o canal online, que o Senhor possa abençoá-la, dando sabedoria, para que ela ministre aulas como se estivesse ali junto aos seus alunos, na sala de aula. Use a vida dela, também traga salvação à sua casa, a vida do seu esposo, abençoe a vida dos seus 2 filhos, eu te peço. Cuida dessa família, nós te pedimos em nome de Jesus. Visita também nessa oportunidade a irmã Gracilda. Ela também pede pela necessidade de preparação das aulas online com seus alunos. Pede também pelo seu filho que passou no concurso e está aguardando ser chamado. Que essa bênção, Senhor, nesse tempo tão difícil, o Senhor tenha abençoado a vida da família dela e ela agradece por tudo isso em nome de Jesus. Nós também pedimos pela vida do irmão Rausto. Abençoa toda a sua casa, sua família, sua mãe, a irmã Lídia, Jônia. Abençoa Houston, sua família também. Visita cada um nessa oportunidade com teu Espírito, guardando e livrando de todo mal. Abençoa a irmã Lorena, cuida da família dela também. Ele pede por isso, pela irmã Zélia, pelo irmão Pedro, irmã Ieda, sua irmã. Abençoa Felipe, que habita ali na casa do irmão Pedro. Cuida dessa família toda, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por isso, né? Porque podemos interceder também através deste culto pelas as nossas necessidades, a necessidade dos nossos irmãos. Como temos dito, né, toda quinta-feira temos trabalhado os problemas de um obreiro e a solução de Deus. Hoje vamos estar refletindo sobre a solução que Deus dá e olhando para isso, para os ensinamentos que a Bíblia diz. Trago para o seu coração perguntas para a sua reflexão neste momento, avaliando, né, e olhando para aquilo que nós já temos estudado até aqui. A pergunta inicial é: como tem sido a sua experiência em conhecer melhor a Deus através das Escrituras? Como tem sido a sua experiência pessoal? Você tem percebido essa ação do cuidado de Deus na solução dos seus problemas? Você já mudou sua maneira de pensar em relação a isso? Que tipo ou que maneira de pensar? Focando mais nele do que nos seus problemas, não sendo tão egoísta, querendo tudo do seu jeito, não culpando as pessoas por seus próprios problemas, tá? Gostaria que você, antes de nós iniciarmos, né, o nosso novo estudo, estivesse fazendo essas reflexões aí em sua família. Vou dar um tempinho aí para você fazer isso, né, se preparando então para o nosso estudo de hoje. E quero que você então esteja aí preparado. Dou essa oportunidade então para você em família poder então fazer essas reflexões. Como tem sido sua experiência em conhecer melhor a Deus através das Escrituras? Sua experiência pessoal. Você tem percebido essa ação e cuidado de Deus na solução dos seus problemas? Você já mudou a sua maneira de pensar em relação a isso? Então, tem focado nele mais do que nos seus problemas? Não sendo tão egoísta, querendo tudo do seu jeito, não culpando as pessoas pelos seus próprios problemas? É esse tempo aí que eu quero que você reflita enquanto nós vamos nos preparando aqui para levar a nossa lição de hoje, né? Que traz como objetivos específicos o seguinte: reconhecer que a preocupação, perdão, né? Vou voltar novamente, né? Reconhecer que a preocupação é um pecado, né? Talvez você não tenha pensado nisso, mas é uma grande verdade. Quando a palavra de Deus diz assim, não viveis ansiosos por coisa alguma, ele está falando de preocupação, né? Então, ansiedade aí, nesse caso, é um pecado e nós vamos reconhecer isso através do estudo de hoje. Entender que somente através da confissão somos libertos desse pecado e fazer de tudo para colocar em Deus toda a nossa
ansiedade, ou seja, lançando sobre ele, como ele mesmo pede, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tá? Essa é a sua tarefa, esse deve ser a sua atitude, né? Fazer tudo então para colocar em Deus toda a ansiedade. Os ensinamentos da Bíblia nos trazem, né, mais exemplo, e eu quero trazer nesta oportunidade o testemunho de José. Nós sabemos, né, José foi um dos homens mais admiráveis e piedosos do Velho Testamento. Né? A sua história vai mostrando, né, uma grande perseguição dos seus irmãos que o invejavam, né, porque o seu pai mantinha assim um carinho, uma atitude especial pela vida dele, né, e ele nem se valia disso, né, mas os seus irmãos acabavam tendo bastante desprezo e criticava por seu pai tratá-lo dessa forma, né? Também a atitude deles foi jogá-lo numa cova e Rúben, né, temendo a Deus, não deixou que isso acontecesse e aconteceu então que outros irmãos acabaram tirando ali e numa passagem, né, por mercadores, eles acabaram vendendo José a esses mercadores como escravo. Então vejam quanto sofrimento, né? Mesmo esse homem sendo admirável, sendo um homem piedoso, não deixou de acontecer problemas em sua vida, né? Quando ele, vendido como escravo, foi comprado por Potifar, lá na casa de Potifar ele foi tentado pela esposa do seu senhor. Após isso, ele foi preso por uma acusação falsa inventada por esta mulher que estava seduzindo, né, para que ele se deitasse com ela, uma atitude desonrosa, pecaminosa, e José, como temia a Deus, fugiu daquela casa e a sua capa então foi rasgada por aquela mulher que acusou então ele de ter tentado, né, agarrá-la naquela ocasião. Por isso ele então foi levado preso por uma acusação, na verdade falsa e inventada por aquela mulher. Aí passou um tempo na prisão, foi esquecido exatamente por pessoas pelas quais ele ajudou muito, né? Ali na prisão ele recebeu a confiança do carcereiro que entregou, né, os cuidados dos presos a José. E numa ocasião foi levado ali para a prisão um copeiro do rei, né? E outro que servia então o vinho. E esses dois, então, o padeiro, né? Melhor dizendo, foram colocados ali na prisão e José então teve todo o cuidado. E um dia houve uma oportunidade em que eles tiveram um sonho, contaram para José. E José então pôde revelar. O sonho era favorável a um e desfavorável ao outro, que era o padeiro, né? E esse então foi levado à morte e ele ficou bastante irritado com José. E o que foi libertado, o copeiro, então acabou esquecendo da promessa que ele fez quando estivesse diante de Faraó, pudesse lembrar de José, falando a ele a respeito de José. E assim vai desenvolvendo a história desse homem admirável, piedoso, né? Uma história maravilhosa, extraordinária no Velho Testamento, com grandes ensinamentos para a nossa vida, exatamente acerca dos problemas e como enfrentá-lo. E é interessante a maneira, então, como José trata todas estas coisas. E para isso nós vamos ao livro de Gênesis, capítulo 50, versículos de 18 a 21. Está aí diante de vocês a leitura e vamos fazer juntos. Então você pode acompanhar essa leitura até recitar aí se quiser no seu lar. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora,
que se conserve muita gente com vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha só, que homem extraordinário, né? Ele teve agora a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas ele, mais uma vez, usa de uma atitude de benignidade, né? De bondade, de misericórdia. E isso é maravilhoso, né? A gente ser misericordioso uns para com os outros, em especial para com aqueles da nossa própria família, como foi o caso aqui de José. Tinha ele diante deles, os seus irmãos, se prostrando como servo no cumprimento daquele primeiro sonho, né, que José teve, em que seus irmãos se dobrariam a ele de joelhos, né? Eles não entenderam naquela ocasião e nem estavam entendendo agora quando isso estava acontecendo, só depois, quando José vai revelar que ele era José. Então eles começam a ter o entendimento do sonho acontecido há tanto tempo atrás e que agora Deus estava revelando ao coração deles, né? Então, é uma experiência de vida extraordinária. Esta história de vida de José é algo maravilhoso, né? Uma história bem belíssima, né? Convido a você a ler todos os capítulos, é um grande trecho, se eu não me engano, vai do 37, né? Do capítulo 37 até o 50, como a gente leu hoje, e ela reflete algo que precisamos avaliar em nossa vida nos dias de hoje. Por causa dos seus muitos problemas, poderíamos até achar que ele tinha razão até sobre o fato, né, de ficar amargurado, desiludido ou mesmo infeliz, né, por todas essas coisas ruins, né, que aconteceram à sua vida, né? Ele tinha toda a razão para agir dessa forma, ou sentir mesmo, ou ter esses sentimentos na sua vida. Mas ao invés disso, sabemos que mesmo em meio a tantos problemas, ele tinha uma aparência calma, serena, tão doce e tão pacífica, né? Que era até de estranhar para muitos, como o próprio ali o carcereiro, né, percebia como pode um homem com tanto sofrimento sendo colocado aí nessa masmorra sem ter nenhuma culpa, mas José estava ali entendendo pacientemente a vontade de Deus e esperando no seu Deus. E quando então apareceu a oportunidade para uma vingança, ele se apresentou como alguém perdoador. Olha que caráter, né? Olha que atitude bendita, maravilhosa que tinha esse homem. Por isso sua experiência está aí, né? Ele até é um tipo de Cristo, um retrato da pessoa de Jesus no Velho Testamento. E qual é essa explicação? O próprio José nos dará a resposta. Vamos acompanhar a seguir, observando então alguns textos bíblicos, como segue aí para nós. O primeiro texto é Gênesis de número 45, versículo 5. Olha como ele compreende todas as coisas. Ele diz que Deus me enviou. Sabe, irmãos, observarmos que em meio, né, à contrariedade que ocorre, pode ocorrer no seu trabalho, pode ocorrer na vida da sua família, né, nos seus relacionamentos com amigos, mas uma coisa você tem que ter em sua mente, né? Deus me enviou. E todas as coisas que estão acontecendo cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos olhar para as Escrituras e observar a forma como ela fala, né, dessas coisas para nós. Lá no 45, verso 7, ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós. Tem coisas que vai acontecer na sua vida, na vida da sua família, Deus colocando você às vezes adiante do seu irmão, adiante dos seus pais, né? Você prosperando mais que outros na sua família, para que um tempo oportuno aconteça, para que você venha resguardar, ajudar, apoiar a vida dos seus irmãos. Foi o que aconteceu com José, né? Deus providenciou que aquelas coisas fossem acontecendo para um fim, um futuro brilhante lá na frente. Ele entendendo que Deus tinha apenas colocado ele adiante dos seus irmãos, à frente deles, para um tempo diferente, um tempo de grandes calamidades, necessidades para todos, né, naquela região,
E aí José estava ali como aquele que tinha sido enviado por Deus. Como é bom, né? A gente está nas mãos de Deus para entender isso. Às vezes as coisas vão acontecendo e a gente não sabe por quê. Mas tudo tem um propósito determinado por Deus. E quando nós temos comunhão plena com Deus, nós acabamos por entender essas coisas como sendo parte, né, do propósito de Deus nos enviando adiante para cuidar de todas as coisas. Lá em Gênesis 45, verso 8 diz: não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Olha, mais uma vez, ele tem uma percepção da vontade de Deus, do plano de Deus para a vida do ser humano. Né? José, todo o tempo, ele entendia algo maravilhoso, e a Bíblia diz assim: a mão do Senhor era sobre ele. Então, mesmo passando por sofrimento, por problemas, ele entendia sim que foi Deus que o tinha colocado ali naquela situação. E sua vida de temor, sua vida de oração, sua vida de busca contínua do seu Deus fazia ele ter esse entendimento. Olha, eu continuo convidando você a aproveitar bem esta oportunidade, né? Já está encerrando, porque agora as atividades estão voltando, ainda que lentamente, né? Mas estão indo para um caminho normal, o novo normal, como tem sido dito, né? Pelas autoridades. Então, estamos vivenciando essa prática, essa nova experiência na nossa vida, e ela então nos orienta que nós devemos ter esse entendimento que foi sim Deus quem nos enviou para esse momento. Lá em Gênesis 50, verso 20, né, relembrando aí o texto que a gente acabou de ler: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus tem esse poder, amados, né? Às vezes você tem um vizinho que sempre está colocando injúria, inveja sobre a sua vida, mas não se preocupe não, né? Porque Deus toma o mal e transforma esse mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Amados, né, nós temos sabido que temos neste mundo uma grande oportunidade, porque Jesus disse assim: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então, nós precisamos compreender que estamos numa passagem temporária, né, neste mundo, e estamos aqui para fazer a vontade de Deus, talvez para conservar muitas vidas, né? E assim, eu diria conservar vidas para a eternidade. E essa oportunidade que Deus está dando para a gente testemunhar então de Deus, do reino de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus em nossa vida, fazendo toda a diferença. José, queridos, tinha um conceito muito claro de Deus. E é isso que eu convido você a ter. E você só poderá ter esse conceito claro de Deus examinando as Escrituras. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testificam de mim, que dão provas de que há um Deus verdadeiro, que há um Deus criador, sustentador, libertador, protetor, né? Um Deus justo, bom, reto, puro. Esse é o nosso Deus, e esse conhecimento claro de Deus, amados, nos ajuda diante dos nossos problemas. Nós precisamos ter um conceito muito claro de Deus, como José tinha. E ele fazia muito bem o uso de tudo isso. Então, nossa lição convida a gente a conhecer melhor a Deus e ter esse conceito, ter essa compreensão clara de Deus. E qual é essa compreensão clara que Deus quer que você tenha? A primeira é de que Deus enviou, né? Algumas vezes nós vimos no texto essa expressão, né? Deus enviou. Então, o que nos leva a pensar isso? Da mesma maneira que ele enviou tempestade e o peixe para lidar com Jonas,
o missionário desobediente, não é mesmo? Quando você lê lá o capítulo 1 do livro de Jonas, você percebe o quanto Jonas estava fugindo dessa responsabilidade, né? Quis descer para Jope, desceu para um porto, desceu para um navio, desceu para um porão do navio, e se bobeasse, né, na sua desobediência, ele desceria muito mais, né? Porque o pecado faz isso. Ao invés de fazer a gente subir, faz a gente descer. Então nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus e entender que problemas, tempestade, né? Ali no caso de Jonas, era enviada da parte de Deus para trazer a ideia para aqueles marinheiros de que existe um Deus verdadeiro, um Deus justo, né? Um Deus criador dos céus e da terra. Quando Jonas vai revelar quem ele vai testemunhar exatamente desse Deus. Ele diz: o meu Deus, o que criou essa situação, essa tempestade, o mar, tudo que há nele, é ele que enviou essa situação. Me lance ao mar e toda essa tempestade vai se acalmar, né? E a isso, aqueles homens, entendendo então que o Deus de Jonas era um Deus poderoso, temeram. Olha só que coisa maravilhosa, né? Tiveram temor a Deus quando o próprio Jonas não estava com esse temor, né? Estava assim fugindo da sua responsabilidade, e Deus usa toda esta situação que para muitos parecia um problema, mas para Deus era uma ação de vontade de Deus, vontade permissiva de Deus. Deus tem isso, tá bom? Então, nós podemos também entender, a segunda verdade é que Deus permitiu. Da mesma maneira que ele permitiu que Satanás atacasse seu servo fiel Jó. Lá no capítulo 1 e 2, nós compreendemos quantas misérias, né? Quantas desgraças ocorreram à vida deste servo fiel. E aí perguntaríamos, como isso é possível? Um homem tão temente a Deus, homem justo, reto, né? Que fazia todas as coisas corretas, começar a sofrer. Mas Deus permitiu a Satanás atacar a Jonas, amados, né? A Jó, tentando tirar dele, né, a sua fé, a sua comunhão com Deus. Mas isso é impossível quando alguém está intimamente relacionado com Deus. Nada abala a nossa experiência de fé. Com a mesma verdade em mente, Paulo também escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28, assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aí, né? É assim que nós precisamos focar a nossa mente nessa verdade, a verdade da palavra de Deus, ter um conceito correto de Deus, que ou Deus envia uma situação, uma circunstância, um problema, né? Ali no caso de Jonas, a tempestade, no caso de Pedro, né, com os seus discípulos ali no barco, uma tempestade em alto mar, e aí Jesus vai ao encontro deles andando por sobre as águas, né? E até temos aquele episódio interessante na vida de Pedro, quando ele, de forma sempre tempestiva, pede: Senhor, se é tu mesmo, mande eu ir a teu encontro. E Jesus diz: vem, desce, Pedro, do barco e vem. E assim Pedro desce, vai caminhando, mas vai começando a tirar o foco, né, do conceito correto de Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que estava chamando ele, Deus que estava pedindo para ele olhar firmemente, o autor e consumador da sua fé. Ele para de olhar e começa a olhar para baixo, para as águas que batia no seu corpo, e ele então começa a afundar, e ele ora: Senhor, socorre-me, salva-me, né? Numa oração de desespero ali. E Deus, compreendendo, né, a sua necessidade, lhe estende a mão e tira-lhe daquele sofrimento. Ou seja, Deus enviou uma tempestade, mas estava ali presente para solucionar o problema, bem como estava ali presente na vida de Jonas para mostrar que Deus é Deus. Então, Deus é soberano, é Ele quem está no controle de todas as coisas, e nesse tempo de pandemia você precisa compreender esse conceito claro de Deus.
Deus é Deus soberano que tem controle de todas as coisas. É assim que você precisa se manter firme, com essa verdade na sua mente, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, um testemunho de Isaías. Isaías também vai ter uma experiência de conhecer melhor o seu Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos lá no texto de Isaías capítulo 6, versículos de 8 a 9, diz assim a palavra do Senhor: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Deus então deu-lhe um chamado, uma ordem para o profeta Isaías, Desculpa aí. Anunciar Deus então àquele povo. E é necessário, para a gente fazer isso, ter um autoconhecimento de Deus, ter um conceito verdadeiro de Deus. Isaías tinha isso. Isaías teve uma grande experiência com Deus lá no templo, No dia em que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz assim: eu vi o Senhor. E é interessante, que essa experiência de ver o Senhor não era uma visão com os olhos, claro, de uma pessoa ali no templo, mas era uma visão da presença, da glória de Deus, tão clara que Isaías diz isso, os meus olhos viram o Senhor. Era tão real a presença de Deus ali junto de Isaías. E isso é muito importante, irmãos, quando nós estamos diante dos problemas, ter essa visão real de Deus, que Deus está presente, como ele promete, eis que estou convosco todos os dias até a consumação, significa a presença real de Deus conosco todo o tempo. Deus está contigo, ajudando você nas lidas da vida, nos problemas que surgem. Ele não disse que nós não teríamos aflições, ao contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, foi através dessa experiência que ele aprofundou ainda mais seus conhecimentos de Deus e aprendeu 3 coisas importantes sobre Deus que também se aplica à nossa vida hoje, e nós vamos ver então a seguir. Ele aprendeu sobre a soberania de Deus. Viu o Senhor assentado sobre um sublime trono, versículo de número 1. Então, não é maravilhoso isso, À medida que Isaías estava ali no templo, ele olhou para si mesmo e disse: ai de mim, vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Viu o Senhor assentado sobre um sublime trono. O que significa isso? Deus está num trono soberano, no controle, no governo de todas as coisas. Nada acontece, sem a ação de Deus, sem a atuação de Deus nesse mundo. Às vezes a gente pensa, ignorantemente, que Deus não tem controle dessa situação, dessa pandemia, mas tudo está no controle de Deus. Certamente há um ensinamento, há um aprendizado para todos nós, E nós precisamos aprender nesse tempo o que Deus está nos ensinando. Ele também aprendeu sobre a sua santidade, clamava uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, de toda a terra está cheia da sua glória. Olha que visão extraordinária, Ele contemplar que Deus está no domínio de toda a terra, a sua santidade enche toda a terra, irmãos. E se há corruptos, eles vão sentir a santidade, o poder de Deus e vão se render a esse Deus santo, santo, santo. Tenho certeza, Haverá uma conversão em massa, pessoas voltando-se para Deus e entendendo que Deus tem o domínio na terra, tem a sua santidade sobre a terra, E haverão de temer ao Senhor quando tentarem fazer coisas que não são corretas,
vão temer a Deus. E aí verão o seu poder. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Versículo de número 4. Todos nós, querido, precisamos ter uma visão clara de Deus. Foi essa visão que ajudou Isaías a enfrentar os problemas de sua época, quando do seu chamado, né? Deus não ordenou que ele fosse aquele povo. Tu acha que eles ouviram ele facilmente? Claro que não. Como também não ouviram a Jesus facilmente, muitos rejeitavam, injuriavam a Jesus, como também fará isso com você, quando você também for proclamar a palavra de Deus às pessoas, né? Você precisa pensar nisso e atentar para essas 3 verdades aprendidas, na experiência de Isaías, quando ele aprendeu então ali no templo essa verdade. Deus te abençoe e que essas 3 verdades estejam presentes também na sua vida. Mas nós queremos levar você também para o testemunho de Daniel. Em Daniel capítulo 11, versículo 32, nós lemos o seguinte: mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Noutra tradução, diz assim: ficará firme e irá agir. A primeira consequência de conhecer a Deus é relacionada à defesa, e a segunda é ao ataque. Conhecer a Deus nos ajuda dessas 2 áreas da nossa vida em nosso ministério. Quando nós estamos diante de um grande problema, ou nós nos armamos em defesa, ou nos posicionamos, né, em ataque. Essa situação, para muitos colegas, talvez tenha sido difícil, né, passar por esse momento, mas é uma atitude de fé, de confiança em Deus. A gente tem estado muito feliz porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus soberano, esse Deus de santidade, esse Deus de poder que nós cremos, né? Nossa igreja tem colocado nele a nossa fé. Esse Deus tem nos ajudado, né? Não ficar só em atitude de defesa. Nós nos reinventamos. Não tínhamos toda a aparelhagem possível para levar até o seu coração uma transmissão, mas Deus nos deu sabedoria, nos deu pessoas, né, capazes, né, como Ralston, como Lucas, né, como sua equipe toda, né, que tem se envolvido nessa tarefa, e outros irmãos, né, que de alguma forma têm mandado um vídeo, têm mandado um áudio, e assim Deus tem nos ajudado a nos fortalecer uns aos outros por esses meios. Louvado seja Deus por quem inventou, porque através dessas ferramentas nós temos tido condição, né, de não ficarmos só numa atitude de defesa, mas nós avançamos, né, indo ao confronto com o inimigo, levando a palavra de Deus para salvar vidas. Então, quanto mais conheço a Deus, mais forte eu vou ficando, mais capaz de resistir a tudo que atrapalhe minha vida e meu ministério. Então, que Deus te ajude, que Deus lhe abençoe, que você seja firme e constante, abundante na obra do Senhor. Quanto mais conheço a Deus, melhor equipado estou para trabalhar para Deus, para estar ativo a seu serviço, né? Por isso que ele diz, né? Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo, não vai paralisar diante de um problema, como a nossa igreja não paralisou, né? Continuamos com as nossas atividades, apesar de ali no quadro, né, de aviso ter ficado, né, o aviso do mês de março, irmãos, está lá, colado, né? Já passamos maio, junho, julho está chegando aí, né? E nós precisamos continuar firmes, seguindo e avançando para a glória de Deus. Como alcançar solução de Deus? Vamos chegando aí à conclusão do dia de hoje. Quanto mais então enxergarmos Deus como Ele realmente é, muito mais seguro, muito mais firme, né? Muito mais ativo você estará em relação aos seus problemas e às dificuldades que eles vão apresentar diante de você. Você não vai se paralisar, né? Você vai crer no Deus que te conhece, que te ama, que manda você avançar e não parar. Mas o conheceremos, né? Mas assim,
o conheceremos e focalizemos nele, né? Quanto mais o conhecermos, vamos fazer isso, né? Vamos focalizar nele e assim teremos paz, poderemos lidar melhor com os nossos problemas e nos preocuparemos muito menos. Você é uma pessoa que se preocupa muito? Mateus 6, 25, 31 e 34 lhe dá uma orientação de que isso é pecado, né? E você sabia que preocupação é pecado? Lá diz, não viveis ansiosos por coisa alguma, né? Por coisa alguma. Qualquer tipo de preocupação é pecado quando você não está agindo, né? Com confiança, com dependência de Deus, entendendo que Deus está no controle, é Deus soberano sobre todas as coisas. É Deus santo, né? Que lhe afasta do pecado, não lhe deixa, né, pecar por preocupação. Né? Como pecar se algo não aconteceu ainda, está lá no futuro, né? Você tem que descansar o seu futuro na pessoa de Deus e esperar pacientemente no Senhor. Então, preocupação demonstra uma falta de fé em Deus. Veja aí o versículo 30, né, do capítulo 6 de Mateus. Essa recomendação que está aí é muito importante para a sua vida e eu recomendo que você dê uma olhada aí e observe o que o Senhor fala ao seu coração. E também eu diria um mau testemunho, né? Porque as pessoas que estão de fora vão olhar, ué, ele não é crente, ele não confia em Deus, como é que está aí todo aflito, né? Se escondendo, né? Não é possível, a gente precisa ser prudente sim, mas ser um crente forte e ativo, né? Um crente que demonstra testemunho verdadeiro, como Daniel, como Isaías, como José, né? Homens que, mesmo diante dos problemas, não se sentiram acuados, ameaçados por conta dele, mas avançaram em prosseguir adiante, porque sabiam, tinham eles um Deus soberano sobre todas as coisas. Medite nesses ensinamentos de Jesus, nesse texto de Mateus, né? Abaixo. Coloque os seus olhos no Pai Celestial e não nos nossos problemas. Assim você encontrará forças para vencê-los. Você é uma pessoa que se preocupa muito? Sabe que a preocupação é um pecado, não sabe? Então, a Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todas as suas preocupações, para que você não peque, para que você não demonstre uma ausência de fé. Faça isso com fé. A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se não veem, ou seja, está lá no futuro, mas que se acredita que elas estão aqui também no presente, por causa da confiança que nós colocamos no nosso Deus. Então dê um bom testemunho e lance toda ansiedade nos braços de Deus e viva sobre a autoridade desse Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Deus nos abençoe, amados. É o desejo desse pastor para o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu sei que não é fácil colocarmos no Senhor a nossa confiança, mas é necessário porque essa é uma recomendação de Jesus. Faz parte dos seus ensinamentos, Senhor. E nós precisamos ser obedientes à Tua palavra. Não desobediente como foi Jonas. Foi necessário que o Senhor intervisse enviando tempestade. Às vezes devemos refletir, ó Deus, que as tempestades que estão surgindo é para que a gente volte para Deus e obedeça a sua palavra. Por isso eu peço, abra nossos olhos, Senhor, para entender se foi Deus quem enviou ou se Ele permitiu tal situação para que também a nossa fé fosse fortalecida. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender nosso Deus soberano, a ter com Ele um relacionamento abençoador. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos irmãos, vamos concluindo, né? Agradecido a você que esteve conosco até agora, participando desse pequeno grupo multiplicador. Siga conosco, né? Até a conclusão dessas aulas. Eu sei que você será grandemente abençoado pelo poder da palavra de Deus, né? Conto com você então conosco agora no próximo domingo pela manhã, estudando a Epístola de Timóteo, participando em seguida da Escola Bíblica Dominical, também à noite do nosso culto de adoração ao Senhor. Estamos aprendendo ali, né, a respeito de Deus, quem é Deus, revelações de Jesus ao mundo,
E eu tenho certeza que cada dia você tem crescido no conhecimento, então, do seu Deus, né? Para que se torne alguém forte e ativo. Deus te abençoe abundantemente, é o desejo desse pastor, em nome de Jesus. Amém.